No início de tudo, havia o silêncio. E então, surgiu uma centelha. Não era luz, nem som, nem forma. Era desejo de criar, de transformar o nada em algo, de dar à existência uma razão, uma vibração, uma expressão. É nessa origem primitiva e cósmica que habita o arquétipo do Criador. Ele não é apenas o artista, o inventor ou o artesão. Ele é a própria força da criação pulsando na alma humana. Quando olhamos para as grandes obras do mundo, dos templos antigos, às sinfonias imortais, das descobertas científicas, às histórias que atravessam gerações, estamos olhando diretamente nos olhos do Criador. Mas o mais fascinante é perceber que esse arquétipo não vive apenas nos grandes nomes da humanidade. Ele vive em cada um de nós. Vive em cada mãe que reinventa o lar todos os dias, em cada jovem que sonha em mudar o mundo, em cada pessoa que se recusa a aceitar o mundo como está e ousa imaginar como ele poderia ser. O Criador é a fagulha do novo, e o novo por si só é um ato de coragem. Ser tocado por esse arquétipo é como ser invadido por uma força que não se contenta com a superfície. O Criador quer mais. Ele quer escavar o invisível, nomear o inominável, dar forma ao indizível. Ele vive em conflito com o ordinário, rejeita o genérico, desdenha da rotina que sufoca a alma. Seu impulso criativo é quase um chamado espiritual, algo que queima por dentro, como uma urgência sagrada. E essa intensidade, embora seja sua maior dádiva, também pode se tornar sua maior dor. Porque o Criador é muitas vezes incompreendido, sua mente salta etapas, sua visão rompe limites. E quando o mundo não o acompanha, ele se frustra, se isola, se julga estranho ou fora do lugar. Ele pode se sentir como um profeta em terra cega, gritando para ouvidos que não querem escutar. A sombra do Criador é justamente essa: o perfeccionismo, a autoexigência sufocante, o medo de que sua obra nunca seja boa o bastante. O Criador, quando se desconecta da essência, pode se tornar um prisioneiro da própria genialidade. Mas quando equilibrado, quando nutrido com amor, liberdade e conexão, o Criador se torna uma das forças mais transformadoras da psique humana. Ele cura, ele eleva, ele dá propósito. É ele quem permite que pessoas transformem traumas em arte, perdas em poesia, caos em ordem. Sua energia é profundamente alquímica. Ele pega o que está quebrado e reconstrói com beleza. E aqui entra uma parte profunda. O Criador não cria apenas para si. Ele cria para o coletivo. Sua arte, sua invenção, seu projeto, seja ele um livro, um perfume ou uma nova forma de pensar o mundo, são convites à transformação de todos. A criação, no fundo, é uma ponte entre o invisível e o visível, entre o espírito e a matéria, entre o sonho e a ação. E cada vez que você cria algo com alma, você está ecoando o gesto primordial da própria vida, o gesto de tornar-se Deus por um instante. E se o Criador está presente em todos nós, como podemos despertá-lo? A resposta é simples, mas poderosa: ousando criar, escrevendo mesmo sem inspiração, pintando mesmo sem técnica, inventando mesmo sem garantia de sucesso. O Criador não exige perfeição, ele exige presença. Ele não quer controle, ele quer entrega. Ativar esse arquétipo começa quando deixamos de esperar pelo momento ideal e começamos a expressar, a experimentar, a brincar com as ideias que nos visitam. Criação é ritual, é energia em movimento. Por isso, cultivar o Criador é permitir espaços de liberdade em nossa rotina, ter um caderno de ideias, reservar momentos de silêncio, explorar referências, testar novas linguagens, permitir o erro como parte do processo. A criança interior e o Criador dançam juntos. Quanto mais brincamos, mais criamos. E quanto mais criamos, mais vivos nos sentimos. Alguns arquétipos simbólicos ajudam a visualizar as múltiplas faces desse Criador. Podemos citar Prometeu, que roubou o fogo dos deuses
para entregá-lo à humanidade, o símbolo da genialidade revolucionária. Temos também Leonardo da Vinci, o eterno polímata, cuja mente era um universo em constante invenção. Gaia, como força criadora da natureza, simboliza a fecundidade e a potência criativa do planeta em si. O próprio mago Merlin, figura mítica de sabedoria e manipulação das forças ocultas, representa o Criador como alquimista e transmutador. E há também o artífice, figura arquetípica que vive nas mãos dos escultores, arquitetos, inventores, aqueles que moldam o mundo físico com a matéria dos sonhos. Todos eles nos lembram que a criação não é um luxo, é uma necessidade da alma. Na vida prática, o arquétipo do Criador se manifesta nas mais variadas profissões, não só em artistas plásticos, escritores, cineastas ou músicos, mas também em engenheiros, designers, publicitários, arquitetos, artesãos, confeiteiros, programadores e até terapeutas que reinventam formas de curar. É uma energia que se infiltra nas cozinhas, nos ateliês, nos laboratórios, nos cadernos rabiscados, nas garagens onde nascem startups. Na decoração de ambientes, a presença do Criador se revela em elementos que estimulam a imaginação. Cores vibrantes, obras de arte, objetos feitos à mão, formas não convencionais. Ambientes criativos são vivos, pulsantes, abertos ao imprevisível. E não é à toa. O Criador precisa de espaço para voar. No fim, esse arquétipo nos convida a lembrar que a vida não é algo que apenas acontece conosco. Ela é algo que podemos todos os dias criar. Que nossas palavras constroem pontes, nossos gestos esculpem relações, nossas escolhas moldam realidades. O Criador que habita em nós sussurra todos os dias. E se fosse diferente? E se fosse melhor? E se fosse mais belo? E cabe a nós responder com coragem, com entrega, com ação, porque criar não é apenas um dom, é uma missão, é um ato de amor pelo mundo e por tudo aquilo que ainda pode vir a ser. E se você ouviu até aqui, talvez já saiba. O Criador está acordando em você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!